paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Olha que legal. Nós ouvimos aqui na terra muitas vozes. São gigantes que se levantam, que soam altamente com a sua voz para nos colocar medo, para nos colocar em situação de pânico, para nos deixar preocupados. Só que aqueles que são de Deus, que amam a Deus, que buscam estar na presença de Deus e obedecer, eles se preocupam em ouvir os céus e não em ouvir o gigante. O exército todo de Israel, centenas de milhares de homens, começaram a ouvir Golias e pararam, ficaram com medo. Aí chegou um homem, um jovem, que não quis dar ouvido a Golias, porque ele ouvia Deus. Ele ouvia a voz que vinha do céu. E ele sabia que a voz que vinha do céu falava: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O seu pai e os seus irmãos o rejeitavam, não demonstravam amor por ele. Nós vemos isso quando Samuel foi consagrar Davi. Mas ele ouvia a voz do céu, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, e ele ouvia a voz que vinha do céu. E a voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então muitas vezes nós desanimamos, porque nós não estamos ouvindo a voz do céu. Nós entramos em depressão, porque nós não estamos ouvindo a voz que vem do céu. Porque a voz que vem do céu diz: Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, e eu tenho muito prazer em ti. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Passamos a ser filhos. Quando nós obedecemos, Ele passa a ter prazer em nós. Ó! Então, se você é filho de Deus, entregou sua vida a Jesus Cristo, desceu as águas do batismo, está buscando de todo o seu coração fazer a vontade de Deus, a obedecer, entenda uma coisa: tu és filho e filha amada de Deus. E Deus tem prazer em você, nunca se esqueça disso. E quando começar a se levantar as vozes, quando começar a levantar perigos, quando a gente começar a ouvir rumores de guerras, quando se levantar pestes, pestilências, epidemias, pandemias, quando a situação se levantar e ficar difícil, você precisa entender, você precisa compreender que você não pode ouvir a voz do mundo. Você tem que ouvir a voz que vem do céu. E a voz que vem do céu vai te dar comandos específicos para você ser voz de Deus, ser a voz do céu aqui na terra para as pessoas que não ouvem a Deus. E Deus, Ele nos permite agir em situações de pânico. Deus nos permite agir em situações de caos, porque as pessoas ficam mais sensíveis. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nós sermos a voz do céu para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E infelizmente nós temos que ser voz do céu para pessoas que dizem que conhecem a Deus, que estão na presença de Deus, que se dizem cristãos. Porque muitos ainda não conhecem a Deus e não ouvem a voz do céu. E qualquer coisinha que ouve, qualquer mensagenzinha que chega no Facebook, que chega no WhatsApp, já causa pânico, causa medo. Ou seja, as ferramentas sociais estão sendo usadas como um marketing gratuito do diabo. E muitos cristãos, por encaminhar essas mensagens, estão trabalhando gratuitamente para o diabo também. Estão pegando a voz de Golias que está no arraial e passando para nações. Está expandindo a voz que leva medo. Em vez de ser a voz da esperança, a voz que vai parar o medo. Não, nós somos uma voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto é a voz que é diferente do mundo. Essa voz que se ouve dos céus, que tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, nós temos que ser essa voz para as pessoas. E isso que vai fazer a diferença no mundo.
É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que parar de ecoar o medo e começar a ecoar a esperança, porque Jesus, ele cura. É enfermidade, é doença, Jesus cura. Jesus cura qualquer enfermidade. Nós temos que profetizar e ser essa voz para as nações. Porque tu és o filho, a filha amada de Deus, que quando obedece ao Senhor, ele tem muita alegria. E um dos itens de obediência que nós devemos clamar, anunciar o evangelho, porque se nós não fizermos, as pedras vão fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.